Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal tornar-se insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim, também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Irmãos e irmãs, na providência de Deus, o evangelho que cai para esse dia, para esse ano, né? O evangelho do sal da terra, da luz do mundo, que tem tudo a ver com a vida de Santo Antônio, nosso padroeiro, né? Um evangelho muito apropriado para a vida que ele viveu e a missão que ele realizou e o santo que ele foi. Para nós hoje, então, é uma alegria podermos estar aqui nessa igreja, celebrar Santo Antônio e celebrá-lo como nosso padroeiro, como nosso protetor. O padroeiro de uma comunidade tem diante de Deus o privilégio de atender àquela comunidade de um modo mais rápido, né? De um modo mais frutífero. Então, todos nós estamos debaixo da bênção de São José, e Paulistânia também debaixo da bênção e da intercessão de Santo Antônio. Portanto, todos os que são daqui deveriam ter uma devoção carinhosa e especial a Santo Antônio. Essa é a graça do padroeiro, né? E a graça também do nome, como é importante saber escolher bem o nome para os filhos, né? Eu me chamo Mário, que é um nome lindíssimo. Eu por muito tempo achava que todo Mário era japonês, idoso e dono de frutaria. Essa era a experiência que eu tinha. Até que descobri que existe um São Mário, né? Tem um São Mário também. Mas nós temos aqui os Antônios, né? O diácono, o padre. Tem aqui um Antônio que eu estou vendo, que é o Antônio Dávila, que completa hoje aniversário. Isso se chama onomástico. Portanto, eles têm, nas suas devoções e necessidade diante de Deus, se recorrerem a Santo Antônio passa esses pedidos diante de Deus à frente com um pouquinho mais de velocidade. Nós rezamos no creio na comunhão dos santos, ou seja, a igreja que está no céu está unida à igreja que está aqui na terra. A igreja triunfante do céu está unida à igreja militante aqui da terra. E nós temos essa ajuda celeste na nossa vida, né? Que é a intercessão dos santos e santas. Na semana passada, a primeira leitura da missa sempre foi do livro de Tobias, que é uma novela, né? Mas é uma bela história de uma família que foi ajudada pelo arcanjo Rafael. E aí lá no final do livro de Tobias, o último trechinho do livro de Tobias, que foi lido na missa, e é da liturgia do sábado de manhã, depois que tudo deu certo, que o velho Tobias foi curado dos olhos, que ele conseguiu receber a dívida que ele não recebia e recebeu a dívida, aquele dinheiro era importante, que o seu filho encontrou uma esposa, e essa esposa é Sara, uma menina que tinha um demônio que atormentava a sua vida afetiva, e eles se casam, e eles voltam para casa, tudo feliz, um final feliz. Então aquele que caminha junto, o Rafael, se revela: eu sou o Rafael, o anjo, o arcanjo. E ele diz uma frase que nos ajuda a entender a intercessão de Santo Antônio e todos os santos de Deus. Essa frase, então, foi dita para nós no sábado de manhã, dizendo assim: olha, eu preciso dizer uma verdade a vocês. Eu sou Rafael,
e fui eu que apresentei as tuas preces, Tobite, diante de Deus, as tuas esmolas e as tuas orações. Fui eu que apresentei diante de Deus a prece de Sara, que agora é tua nora. E eles ficam então admirados, um anjo caminhando conosco. Veja, queridos, olha que linda e que profundo é aquele texto bíblico para a gente entender os nossos padroeiros. Então tudo deu certo, Deus curou o velhinho, Deus providenciou o dinheiro, Deus desencapetou a menina, Deus arrumou uma esposa para o rapaz. Louvado seja Deus, porque é Deus quem tudo faz mesmo, né? Mas daí então o anjo Rafael diz: mas fui eu que apresentei a sua oração àquele que tudo faz. Os nossos irmãos protestantes, nos seus protestos, às vezes usam uma piadinha, né? Diz assim: para que falar com a secretária se quem cura é o médico? E é verdade mesmo, eu nunca vi secretária curar ninguém. Quem cura é o médico. Mas todo médico tem uma secretária, não tem? Quem cura é o médico, não é? E quem que agenda? Quem que passa na frente? Se você ligar lá com o teu menino com uma dor, urrando em casa, a secretária fala assim: mas não tem horário nem hoje nem amanhã. Tem para quinta-feira de tarde. E o menino com otite, com amígdala, sei lá o que está acontecendo com a criança. Você sabe bem que se você for amigo da secretária, ela às vezes fala: então vem meio-dia na hora que o doutor estiver saindo para o almoço. Você chega aqui meio-dia, que é a hora que ele está saindo, aí ele não vai, né? Como é bom ser amigo da secretária ou do secretário. Então, no sábado, a gente teve uma preciosidade para a nossa fé. O arcanjo Rafael que disse: beleza, louvado seja Deus e todo louvor a Deus, mas fui eu que apresentei tua esmola, tua oração diante de Deus. E veja, o anjo então está dizendo que, mesmo que você, Tobite, não tenha pedido a mim, através de mim, a cura dos olhos aconteceu através do meu ministério, através do meu papel, Rafael, o anjo da cura. Portanto, irmãos e irmãs, quando a gente chegar no céu, nós vamos descobrir um tanto de bênção que a gente recebeu na nossa vida, que foi através de algum santo, de alguma santa de Deus, que Deus tem carinho e gosto de atender através dele. E isso está lá no livro de Tobite. Então, eles não pediram nada para o Rafael, porque eles não tinham essa ciência da fé, que existia um arcanjo chamado Rafael, destinado a ajudar nessas questões. Então, primeiro o anjo fez, depois revelou. E aí, claro, ficou para nós o ensinamento. Mesma coisa para nós, Santo Antônio. Então, existem muitas bênçãos que acontecem nesse distrito, nessa cidade, nessa capela, nos casamentos, nos matrimônios que se mantêm, que se renovam, com relação ao pão de cada dia do trabalho e da fé, que vem a partir de Santo Antônio. No céu, talvez a gente chegue lá, quem é daqui chegue lá, sabendo e reconhecendo 2 ou 3, 4 ou 5 fatos relativos a Santo Antônio. Chegar no céu vai descobrir que foram uns 300. Porque é assim que Deus age, na comunhão dos santos, pela mediação daqueles que viveram o Evangelho de um modo pleno, inteiro, santo, radical, profundo e alegre, e que estão no céu, ainda mais imbuídos daquilo que já fizeram na terra. Santo Antônio morreu com 36 anos de idade, e todos os seus biógrafos dizem que ele morreu de tanto se doar. Ele não tinha uma doença, ele não foi ficando velho, ele não pegou algo que à época fosse uma doença mortal, como um câncer, uma pneumonia, enfim, coisa que a ciência não daria conta. Ele morreu de tanto que trabalhou, ele morreu de tanto que ele se doou de segunda a segunda, pregando o Evangelho, salvando as almas, trabalhando para a glória de Jesus, pela honra da Santa Igreja. Aí o Antônio morre, o santo, vai para o céu, nós aqui embaixo, querendo evangelizar também, querendo seguir Jesus também, e nos nossos perrengues, nas nossas limitações, aqui embaixo, o Santo Antônio, o Frei Antônio, né? Olha lá do céu, Padre Murilo, fala: boa sorte para vocês, já passou a minha hora, vou dormir. E aí Santo Antônio estica, bota na Netflix e fica caçando um filme, enquanto você está aqui embaixo pedindo socorro para pagar as contas, para reconciliar o casamento, para educar os filhos, para não faltar o pão de cada dia, ou o que seja, para ficar acordado na missa, não importa. Santo Antônio está bem vivo, bem acordado, e quando a gente entrar no céu,
nós vamos ser batizados e planificados daquilo que Deus é, o amor caridade, o amor que se importa, o amor que não precisa de nada em troca para agir, para acontecer. Portanto, queridos, é impossível aqueles que estão no céu, mesmo que Deus desse a possibilidade a eles de irem descansar numa nuvem fofa, é impossível que eles quisessem isso, porque está no céu, está em Deus, e Deus está fazendo o quê? Tentando salvar, tentando trazer o ser humano para si, tentando redimir. Portanto, os que estão no céu intercedem a Deus, trabalham em nosso favor pela nossa redenção. Como é que eles fazem isso no céu? Fazem isso através de uma graça que Deus nos deu. Tudo é graça, tudo é graça. Ninguém compra Deus, ninguém compra nada de Deus, porque nada de Deus está à venda. Tudo é graça imerecida. E a gente recebeu uma grande graça imerecida diante de Deus. Deus nos deu tantas graças e uma delas é a graça de poder merecer. Vamos pensar a Virgem Maria, Nossa Senhora. Maria mereceu ser a Imaculada? Não. Deus já a fez Imaculada. Antes dela nascer, ela já nasce Imaculada. Santo Antônio, ouviu uma história dele, né? Que com 5 aninhos de idade, uma amiguinha, uma menininha, andando em algum carreador, meninos maiorzinhos e peraltas quebraram o cântaro dela. E a mãe falou, vai buscar água, mas se você quebrar esse jarrinho de barro aí, que é o único que a gente tem na família pobre, chegar em casa eu te mato. E os meninos passou, empurrou, bateu, quebrou, e ela estava chorando. Santo Antônio tinha 5 aninhos de idade. Viu a cena, perguntou para a menininha, e imagine um menininho de 5 anos querendo entender um choro. Ela contou, ele pegou as 2 partes, trouxe no coração e falou, pediu para o Papai do Céu ajudar a menininha. E o jarrinho colou na hora. Veja, é um homem que evidentemente tem uma eleição diferente para a vida dele, não é? Porque você com 5 anos, você faria esse milagre, sim ou não? Não, pelo contrário, você é o menininho peral da história. Você fez os outros chorar com 5 anos de idade. Você está do outro lado da história. Veja, ele não mereceu já nascer destinado a grandes coisas como foi. Nossa Senhora não mereceu, não fez nada para merecer. Mas aí quando recebe o toque, quando recebe o dom, ganha então uma grande graça, que é o quê? A graça de poder merecer alguma coisa diante de Deus. Então os santos no céu, agraciados, frutificaram essa graça. E isso é a santidade, meus irmãos. Santidade nada mais é do que corresponder ao que Deus já fez e pôs em nós. Já está feito, já está dado e já está posto. Então, o santo e a santa é alguém que fez isso frutificar. Ele não mereceu a semente que caiu nele, mas ele faz essa semente dar frutos. Então, eles receberam uma graça, a graça de poder merecer. E Deus deu essa graça a todos nós. E aí, quanto mais santo nessa terra, mais glorioso no céu. Na terra e em vida, Santo Antônio mereceu muito diante de Deus. Frutificou muito. Deus não é devedor dele, mas Deus não se deixa vencer em generosidade. E Deus viu em Antônio, no Frei Antônio, uma generosidade extraordinária para com o ser humano, homens e mulheres do seu tempo, da sua época, uma generosidade extraordinária para com Cristo, para com a igreja. Esse homem, ao entrar no céu, ele tem uma glória muito maior do que quem vai entrar no céu aos trancos e barranco, na tábua da misericórdia. Então, diante de Deus, nós temos homens e mulheres, membros da igreja, que merecem muito. E é por isso que a intercessão dos santos funciona. Agora, a grande graça que eles querem merecer, não é, em nosso favor, é a graça de que a gente também se santifique na nossa vida. Frei Antônio nasceu Fernando. E desde pequeno, então, de uma família cristã, católica, piedosa, sobretudo sua mãe, foi sempre ele muito piedoso e sempre muito inclinado às coisas do céu. E ele foi descobrindo, sobretudo, o valor da Eucaristia, da Virgem Maria, foi descobrindo o valor da oração. Santo Antônio, quando adolescente, o pai dele tinha um celeiro de trigo, e os passarinhos iam lá bicar o trigo do pai dele. E o pai dele, então, ficou muito nervoso com aquilo, e não queria tomar prejuízo,
e falou assim: meu filho, você tem que ficar lá no meio do trigo, lá no celeiro do pai, na porta, igual um espantalho, para assustar as pombas, os passarinhos que comem trigo, eu não sei direito se é pomba, o que é. Mas enfim, os bichos que gostam de ir lá bicar, você vai ficar lá. Mas ele gostava muito de rezar na capela que tinha perto da casa dele, do paláciozinho onde ele nasceu. A família dele era bem colocada. E um dia então o pai dele mandou ele lá, e foi dando a hora que ele tinha o costume de ir sozinho na capela, rezar. Ele falou: mas não vou deixar de rezar não. Quer saber? Ele, muito cheio do Espírito Santo que sempre foi lá e deu ordem para os passarinhos, todos, não comeu trigo, e irem para uma sala que tinha, para um lugar, tipo uma tuia. Os passarinhos tudo entrou, um enxame de passarinho. Ele trancou a porta, foi para a igreja rezar. O pai dele chegou, não viu nem o passarinho nem o filho. Desesperado ficou, foi lá, achou ele ajoelhado diante do sacrário. O pai dele ficou entre o assustado e o bravo, sem entender. Eu não te mandei cuidar lá para os passarinhos não ir lá bicar, mas cadê os passarinhos também? Onde é que você estava, menino? Já rapazão ele. Ele pegou o pai dele e falou: pai, desculpa, tá bom, já estou voltando. Vem cá ver os passarinhos. Foi lá, abriu a porta da tua e os passarinhos foram embora. E nunca mais comeram do trigo do papai dele. Então ele nasceu Fernando. E sentiu a vocação sacerdotal. Se tornou padre da Ordem de Santo Agostinho. Determinado ponto da sua vida, ele mora em Portugal. Na Itália tem um jovem como ele, chamado Francesco. E Francisco começa aquele grande movimento de espiritualidade, que depois que ele morre vai se chamar franciscanismo e franciscanos. Enquanto vivo, os companheiros de São Francisco são chamados de irmãos menores, frades menores. E aquilo chega aos ouvidos, então, do padre Fernando, com 20 e poucos anos de idade. Ele fica profundamente comovido por aquele testemunho que ia vindo da Itália, de tantos jovens de família nobre que optaram por uma pobreza muito radical e por uma vida missionária. Ele, que já era um grande pregador e se tornou um homem de muita ciência, Santo Antônio sabia a Bíblia toda de cor, tanto que quando ele morre, depois de muito tempo, vão mexer no corpo dele para levar para a reforma da igreja, enfim, descobrem que a língua dele estava intacta, e agora, muito recentemente, é coisa do século passado, descobriram que também as cordas vocais dele até hoje nunca se estragaram. Então foi, como a gente rezou no Oremos, insigne pregador, da palavra de Deus. Mas quando ele escuta falar da vida desses frades menores, desses irmãos menores, lá dos companheiros de São Francisco, aquilo mexe com o coração dele. E então, lá em Portugal, por Portugal vai voltando em caixões o corpo de 8 frades, que foram evangelizar no Marrocos, serem missionários lá e foram assassinados, martirizados pelos muçulmanos. E aquilo tocou profundamente o coração de Antônio, e ele sentiu vontade de dar a vida dele também, de ser mais entregue ainda. Ele olhou e viu: tem quem ama a Deus mais do que eu, tem quem se entrega a Deus mais do que eu. E esse aqui, meus irmãos, é um dos sinais de que o Espírito Santo está na pessoa. Porque às vezes pode estar na fila da comunhão e não ter o Espírito Santo. As coisas de Deus, para quem tem o Espírito Santo, são desejáveis. Para quem não tem, é loucura. E quando o corpo daqueles 8 foi passando dentro de caixotes, fala caixão, mas está tudo esquartejado, é tudo picadinho. Teve gente que falou: você é doido, não sei precisa ser dessas coisas, rapaz. Deixa os muçulmanos acreditar que eles querem acreditar lá, rapaz. Deus é amor, no fim todo mundo se salva. Você para que esses exageros? Se eu fosse o padre, se você fosse o padre, nós estávamos lascados. Mas no coração de quem tem o Espírito Santo, a santidade não é loucura, não é brega e não é cafona. Ela é desejável. E ele desejou a vida daqueles meninos para ele. Muitos olharam e acharam brega, cafona, exagero, loucura e beatice. O Fernando achou a coisa mais linda do mundo. E deu esse passo na vida dele, então. Ele vai então se tornar irmão franciscano em Portugal. E São Francisco está na Itália. Ele então pede autorização, depois de um pouco de tempo no convento, para ir para o Marrocos. Ele recebe essa autorização. Eis que no meio da viagem ele fica muito, muito doente, não ia chegar vivo lá, resolvem trazê-lo de volta para se tratar. Colocam ele num navio. O navio, na tempestade, desvia para lá, que desvia para cá, que desvia para lá, que desvia para cá, não chega em Portugal, chega na Itália. Muito perto de onde São Francisco estava, num momento importante da vida de São Francisco e daqueles primeiros franciscanos,
que foi a reunião, o capítulo chamado das esteiras, porque eram muitos frades, tinham que fazer fora das igrejas, tinham que fazer nos gramados, então eles sentavam e dormiam nas esteiras, acampavam ali. E ali então ele apertou a mão de São Francisco, conversaram, se conheceram, por ali ele vai ficar mais perto então de São Francisco e vai haver uma grande e bela amizade entre os dois. Pois muito bem, e aí ele começa a ser então, cada vez mais, né, e mais ainda, um homem santo dedicado a Deus, à oração, às penitências e ao exercício do seu ministério, né, à confissão e à pregação da palavra. Santo Antônio andou bastante, foi por muitos lugares, e aí os milagres, os sinais, os prodígios e portentos o acompanharam, né? E Santo Antônio tinha um dom, apesar de ser um homem extremamente culto, elegante e nobre de nascimento, Santo Antônio tinha a graça de ser simples e acessível ao coração e à mente das pessoas mais simples que o escutavam. Todo mundo o entendia. Por causa disso, ele foi muito amado, muito admirado e alcançou muitos frutos. Por causa disso, ele foi muito odiado, perseguido e invejado, pelos de longe, pelos de perto. A vida de Santo Antônio é verdadeiramente uma grande aventura, né? E Deus o pontuou e o agraciou com coisas extraordinárias, que muitas vezes até o constrangia. Uma vez, chegando em determinada localidade, um casal falou: não, o senhor fica em casa então. E era um casal mais abastado, deram para ele um quarto. E aí toda noite, o dono da casa, o velhinho, queria abrir a porta do quarto para ver o que o padre estava fazendo, o que o frei estava fazendo. O homem é santo, ele dorme na cama, ele dorme no chão, como é que é a vida dele, né? E começou a perceber que debaixo da porta saiu uma luz. Naquele tempo não tinha eletricidade, tinha as velinhas. Era muita luz naquela escuridão, como se tivesse um sol dentro do quarto. Até teve uma noite, naqueles poucos dias, o velho não aguentou, foi lá, abriu a fresta, botou o zóio. E Santo Antônio estava com, como a gente tem na imagem, né? O menino Jesus no colo. Ele afagava o menino Jesus o afagava. Né? E o menino Jesus, antes de ir embora, falou para Santo Antônio: o velho está na porta atrás de você. O santo, muito elegante, só escutou e não fez nada para não matar o velho do coração. O menino Jesus apareceu, o velho fechou a porta, a luz apagou. No outro dia, Santo Antônio o fez jurar de morte. Você não vai contar isso para ninguém. Tanto que essa história e essa imagem do menino Jesus no colo de Santo Antônio é só depois que Santo Antônio morreu, porque ele jurou que não iria contar para ninguém. Santo Antônio viveu coisas extraordinárias, e algumas das quais ele até não queria que todo mundo soubesse, mas você ouviu no Evangelho: uma cidade, filho, que foi feita sobre o monte, não fica escondida. Por um tempo até fica, mas depois não fica. Quando Deus bota a mão em alguém, Ele bota a mão em alguém, né? E se essa pessoa for fiel, não fica escondida, vai para o alto da montanha, a luz tem que brilhar. E aí nós temos ali, eu sei que tantos já sabem, mas a gente tem pessoas nos acompanhando em casa, tem sempre quem escuta pela primeira vez. Nós temos ali aquele painel onde hoje está o São Miguel Arcanjo, né? Mas é o lugar de ficar o Santo Antônio, está ali no altar, porque hoje é a solenidade dele. Nós temos ali alguns símbolos referentes à vida de Santo Antônio. Os lírios, que é o sinal da sua castidade, da sua pureza, que o demônio tanto odiou e atacou. Nós temos ali à esquerda aquelas duas mãos com aquele pãozão. Santo Antônio que multiplicou os pães, né? E a primeira multiplicação dos pães que Santo Antônio fez foi que ele dava os pães do convento aos pobres. Ele não sabia dizer não. Até que um dia veio o padeiro do convento falar para o Antônio: Antônio, deve ter sido você, não tem pão para os freis. Acabou os pão. Né? E como é que eu conto agora? O frei chefe, né? O frei vai achar que eu não sei contar pão, que eu não sei calcular quanto de pão vai. Você me colocou numa fria e falou: calma, irmão. Você tem certeza que não tem pão? É claro que eu tenho certeza que não tem pão, rapaz. Eu estou desesperado, você tem pão? Eu pergunto: não tem pão. Ele falou: não. Será que você olhou direito? Vai lá de novo ver se não tem pão. E o homem foi lá ver se não tinha pão. Chegou lá, nunca teve tanto pão na despensa do mosteiro. Quem foi que fez aqueles pão aparecer? O Antônio, né? Que multiplicava os pães por causa dos mais pobres. Ali do ladinho, os beija-flor, bicando ali a aliancinha, né? O matrimônio, o santo casamenteiro, porque uma vez Santo Antônio se doeu muito por uma moça que ao casar não tinha dinheiro para fazer o dote nem um enxoval.
ele fez uma bênção. Ela tinha o paninho na mão e muito pouco para o dote. Era a mulher que dava o dote, vai vendo. Ele fez uma bênção sobre as mãos dela, e a mão dela começou a pesar de tanta moeda. Com aquelas moedas que apareceram ali, ela fez um enxoval, então ela pôde levar o dote para casa, né, do noivo, do marido. E depois esse foi um grande assunto na vida de Santo Antônio, que quebrou com esse costume do ter que pagar para casar, né? Seu filho gosta da minha filha, mas aí quanto custa? Eles se gostam um do outro. Vamos ter que fazer um acerto, né? Então foi Santo Antônio que acabou com esse costume triste. E ali em cima, o gesto eucarístico da consagração, as duas mãos sacerdotais de Santo Antônio, por um milagre também que marcou muito a vida dele e o seu ministério, que é o milagre da mula, do herege, né? Que um dia, num debate com Santo Antônio, perdeu o debate, que Jesus não está na Eucaristia. E na argumentação, Santo Antônio ganhava todo mundo, né? Até porque, meu irmão, um católico quando estuda um pouquinho, ele não precisa muito para ganhar de qualquer um. Porque com todo respeito, meus queridos, por aí existe fé, boa vontade, a gente não duvida, mas só também. Não tem muita coisa. Mas o homem não deu o braço a torcer, não. E o homem desafiou o Frei Antônio. Então tá bom. Nós vamos ver mesmo se Deus desce do céu na terra na mão do padre na hora da missa. Eu vou deixar minha mula 3 dias sem comer nem beber. A gente volta aqui daqui 3 dias. No 4º dia a gente volta aqui. E eu vou trazer aveia, feno, água. E você traz o tal do Jesus que você diz que está na Eucaristia. A mula decide para nós. Santo Antônio olhou para aquela anta. Falou, então a mula vai ter que ensinar você, sua anta. Não tem problema. Seja como você quiser. 3 dias passaram, a mula sem comer nem beber. No 4º dia vem ali a mula já, né, tadinha, pensa a cena. E o homem colocava a comidinha debaixo das babas da mula. E a mula cheirava aquilo. E o Frei Antônio veio, né, com uma vela, a âmbula, a Eucaristia, colocou no altar e disse, mula, né? Irmã mula, como os franciscanos falavam, né? Chamam tudo de irmão. Irmã mula, pelo poder de Deus, revela qual é a verdade aqui hoje então. E a mula deixou ali tudo que ela estava sedenta e faminta, foi ao outro lado da pracinha, se ajoelhou e ficou ajoelhada e deu trabalho para sair de lá, ajoelhadinha aos pés da Eucaristia. Gente, até uma mula sabe dessas coisas. O profeta Isaías, né? Isaías 1. Até o boi reconhece a voz do dono e o coxo em que come. Só o meu povo não me reconhece, né? Que coisa. Então veja, um homem corajoso, um homem cheio de portentos, um homem cheio de milagres e tantas outras histórias a respeito dele. Deus o cuidou, Deus o honrou. Havia um padre, olha só você, que tinha muita inveja dele. Muita inveja. E um dia, o Frei Antônio estava na sua comunidade pregando, e era aquele sucesso. E aquele padre foi tomado, junto com outros freizinhos ali, de uma profunda inveja por Antônio. Era uma sexta-feira. Ele tinha viajado muito e mesmo assim chegou e pregou. E o povo, porque ele é um santo. Que santo? Nada. Aquele azedume interior que a inveja provoca, né? E aí o que ele fez? Era sexta-feira, não podia comer carne. Chegou em casa à noite, falou assim, a gente esqueceu que é sexta-feira, mas Deus é amor, imagina que Ele vai se importar. Come aqui um franguinho, uma coxinha de frango. O Frei Antônio, não, se é só eu não vou comer, é sexta-feira, né? Sexta-feira não come carne que tem sangue e tal, de sangue quente, né? Não pode, mas imagina, fica entre nós. O senhor está tão cansado, o senhor fez tão bem para o povo hoje. Você acha que Deus vai ficar bravo com isso? Deus vai entender, imagina. E tanto fez que o Santo Antônio comeu 2 coxinhas de frango magrelo, assim, ó. Não é esses frangos turbinados de hoje em dia por hormônio, não. Esses são uns frangos bem capenga. Aquela coxa estava mais para asa. Então é isso que eu estou vendo. Mas tá, ele comeu. E o cara falou, não falei que não era santo. Foi lá, pegou os ossinhos e foi correndo para o superior do Frei Antônio. Falou, você não sabe o que o Frei Antônio aprontou ontem, o churrasco que ele comeu. Está com o bucho cheio de frango. Mentira, Frei Antônio não faria isso. Faria, chegou em casa e exigiu comer frango. Acha, não acredita, aqui. Foi abrir o guardanapo com os ossos do frango, né? Para incriminar o Antônio. Fez a casinha, botou a casca de banana para o coitado. Quando ele abriu os guardanapos, o que tinha lá? Espinha de peixe. E peixe pode. Ai, besta.
E aí o superior falou assim, eu sabia que ele não ia comer frango. Deus que salva os seus, né? Deus que preserva a honra dos seus. Muito bem, meus irmãos, e tudo isso porque a primeira leitura que a gente ouviu aqui, é Deus que nos confirma, está dizendo Paulo aos coríntios, aos palmeirenses, aos são paulinos, aos flamenguistas e todos nós, do Piquiri ou da Paulistânia. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. O que Deus faz por nós, meus irmãos? É Deus, e só Deus, que nos confirma. Nós temos um sacramento na igreja, o sacramento da confirmação. É Deus quem nos confirma, carimba. No quê? A nossa adesão a Cristo. Olha aqui na frente para o padre. Quem está aqui vai conseguir ver melhor. Nós temos aqui escrito Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Isso aqui aderiu na pedra, aderiu. É Deus que confirma a adesão, não cai mais isso aqui. O cristão não pode desaderir, se é que existe essa palavra. Aderir. Quem é que te confirma? Aderido, grudado em Jesus, a aderência, Deus Pai. Por isso, meus irmãos, não adianta a gente viver de máscara, não adianta a gente mentir para os outros, não adianta a gente apontar o dedo para o outro, porque ele tem pecado, qual pecado ele tem. A questão é entre você e Deus, eu e Deus, porque quem é que sustenta grudado nele? É Deus quem faz isso. E aí ele continua, como também é Deus que nos ungiu. Antônio, o Frei Antônio foi ungido, capacitado para. Deus nos unge, Deus nos fortalece para aquilo que a gente tem que ser nessa vida. É uma unção que vem do Espírito Santo. E aí ele diz, e foi ele, Deus, que nos marcou com um selo. Nós somos selados por Deus. E nos adiantou, como sinal disso, o Espírito Santo derramado em nossos corações. Mas olha o processo, primeiro tem que aderir. Quem aderiu vai ser ungido. Quem está ungido vai ser selado. Mas como é que eu vou ser selado se eu não estou na unção? Como é que eu vou estar na unção se eu não estou aderindo a Cristo? Pela vida sacramental, pela oração. Então a gente fica sem aderência. Já ouviu falar de acidente de carro? Que escapa na curva porque perdeu a aderência por causa da chuva, pneu careca, sei lá, não importa. Perdeu a aderência. É Deus quem nos confirma. Foi Deus quem confirmou Antônio na sua aderência a Jesus Cristo de um modo tão pleno. E aí então, quem quer viver assim tem uma prece para fazer, que foi o refrão do salmo que a gente cantou tão bonito. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Meus irmãos, para quantas pessoas o semblante de Deus está atrás de uma nuvem? Para quantas pessoas o semblante de Deus, a verdade da fé, está no escuro, difícil de enxergar? É o Espírito Santo que faz com que o semblante de Deus brilhe, fique visível, fique belo, ganhe cor, fique desejável. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Eu não sei se você viu, ou você já assistiu, aquela segunda aula sobre a introdução do missal, que está tendo agora, né? Que está lá no YouTube para a gente ver. Aí mandaram a pergunta lá para o Dom Edmar, a tradução. Eu gostei da resposta dele, mas achei incompleta. Nas orações eucarísticas e tal, mandaram a pergunta para o bispo. Estava vendo a aula deles essa semana. Não teria como ter umas mais breves, porque muitas pessoas dizem assim que vão à missa e quando o padre começa a fazer a oração eucarística, né, que vem depois do canto das ofertas, fica muito cansativo. Aí ele falou, meu irmão, o rito romano ainda é, né? Os orientais são muito mais longos. Isso é verdade, às vezes é muito apressado, da boca para fora, blá, 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 blá. Mas eu pensei, padre, para muita gente, amigo, essa oração eucarística ficou longa. Se essa missa fosse meia hora, estava demorada também. Porque quando não tem o Espírito, filho, não tem o Espírito. Não tem. Então eu achei que ele usou dois termos, dois motivos corretos, mas faltou esse terceiro. Muitas vezes, meus amados, a gente está sem o Espírito, a gente está sem a gratidão. O rosto de Deus está nas trevas na nossa vida, por causa do pecado, por causa da ignorância também. Mas olha o que o Espírito Santo de Deus faz, ele faz brilhar, e tudo que brilha é mais desejável. Inclusive as orações que são sempre lidas, repetidas, que é a oração da igreja no mundo inteiro, essas palavras vão sendo suas também.
Que grandeza a missa, a gente reza pelos vivos, pelos mortos, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, por quem está presente, por quem está ausente, a gente pede perdão, e que maravilha, não precisa ser inventado toda vez, é sempre aquilo ali, essa santa repetição. Como é bom saber o que vai acontecer, não é assim? Como é bom chegar em casa e saber onde é que está as panelas, onde é que está os pratos, onde é que está a cueca, onde é que está a meia. Você imaginou se cada vez estivesse num lugar, não vai dando um nervoso? Essa santa rotina que é a liturgia da igreja. Agora, se não tem o Espírito, filho, está tudo atrás da nuvem, está tudo escuro. Mas também, meus irmãos, nas lutas tantas da vida, né? Que às vezes o que faz o rosto de Deus parecer que sumiu é uma doença, é uma morte, é uma decepção, é uma tentação, um pecado no qual a pessoa cai e parece que Deus se esconde dele, ele não consegue voltar para Deus. Mas olhe o que o Espírito de Deus faz. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Santo Antônio foi e é o motivo da face de Deus ter brilhado e brilhar na vida de muitas pessoas, de muitos corações. E aí no Evangelho, Jesus nos fala o que somos e o cuidado que a gente tem que ter. Vós sois o sal da terra. Olha que lindo isso, gente. O sal dá sabor, o sal tempera, o sal cura, o sal conserva e o sal protege também, né? O sal protege das ervas daninhas. Esses veneno todo aí de sítio, nada mais é que um monte de sódio jogado no pé das coisas. E o sal era algo caríssimo e muito desejável no tempo de Jesus. Hoje o sal, né, por mais pobrezinho que seja, a pessoa compra um pacote de sal. Mas no tempo de Jesus, o sal era uma moeda, inclusive, de troca. Daí que vem a palavra salário. Sobretudo os soldados romanos ganhavam moeda romana e o imperador dava às suas tropas pacotes de sal. E aí o sal era igual ao dólar. Eu compro agora, eu vendo agora, vai subir ou vai baixar? Se negociava o sal. Então, às vezes, um tantão assim de sal valia 5 vacas. Às vezes valia 3, dependendo do lugar. Então, o sal era algo muito precioso. O que Jesus está dizendo, então? Quem é batizado, quem é discípulo dele é precioso, valoroso. Tem a missão de dar sabor, de conservar e de proteger. Mas aí Jesus diz que isso tudo, para ser através de mim, tem que ser em mim. Por isso ele diz, mas, se o sal ficar insosso, lascou. Como que salgaremos? Meu irmão, se nós que somos o sal, e o sal só é sal em relação ao que toca, você já reparou? Por que o sal foi descoberto com grande valor? Porque ele tem valor à medida em que ele está em contato com o sal dentro do saleiro. O sal, o valor dele é mensurado em relação àquilo que ele toca, a carne, o arroz, o feijão, a salada, o legume. É aí que está o valor do sal. Então Jesus está dizendo que nós somos sal, portanto a gente tem que estar em contato a missão, em contato com a igreja, em contato com a fé, em contato com o próximo. O sal, quando ele vai ficando guardadão lá, porque ele está com preguiça, porque hoje está meio friozinho, ele fica insosso, uma fé insossa, uma fé sem empatia, uma fé sem sonho, fica insosso. Aí Jesus diz, se o sal fica insosso, com o que salgaremos? E meu irmão, minha irmã, o que protege o sal de ficar insosso? Diga comigo, temor e piedade. Fala. É o santo temor de Deus que faz a gente não ficar insosso. É a piedade que faz a gente não ficar insosso. Olha o que Jesus está dizendo. Se o sal ficar insosso, com o que a gente vai salgar esse mundo? Se o cristão está insosso, aí lascou. Se você que reza está pensando em suicídio e divórcio, se você que reza sonha com vingança, com barraco, com pisar e provar quem é que... Se você que reza tem medo de barata, do escuro e do trovão, aí sobrou o quê? Se você que reza vive na bandidagem, se o sal ficar insosso, como é que nós consertamos o mundo? Mas aí tem uma segunda coisa, não é só que ele fique inútil, vai ser jogado fora e pisado pelos homens. O povo, quando tinha sal insosso em casa, fazia o quê? Levava para o templo.
Levava para o templo, as sinagogas. A guia lá em Israel explicou isso para nós. A gente viu lá uma sinagoga de perto, o templo. Lá tudo é feito de rocha, de pedra, só que aquilo vai ficando liso, de tanto andar, de tanto passar as coisas, carroça, pata de cavalo, o povo andando, aquilo vai alisando, amigo, aquilo é um sabão. E aí quando chove, o povo derrapa, e os que entram na sinagoga e entram no templo, suja tudo, porque vem com o pé na terra. Então o povo levava o sal, que era moeda de troca. E você imagina, eu fico imaginando marido e mulher brigando por causa do sal insosso. Mas mulher, trabalho que deu para comprar esse sal. Comprei esse sal a 5,27. Está 4,80, né? Você me deixou ficar insosso, não sabe cuidar das coisas. Agora vai levar para o padre lá na igreja. Ixi, isso devia dar uns piseiros. Aí levava no templo. O que o sacerdote fazia no templo e os chefes da sinagoga faziam? Quando chovia, jogava o sal nas portas, nas calçadinhas, para não derrapar o pé, e ao mesmo tempo já vai limpando o pé. Gente, o negócio mais caro que existia, virava que boa, virava sabão, sabe, virava o produto mais... E é isso que acontece com o cristão quando ele perde o temor a Deus, quando ele perde a piedade. Não presta para mais nada e vai ser pisado pelos homens. Ou se a gente quiser, né? Pisado pela língua alheia. Não era você que falava? Não era você que convidava? Não era você que era o santo? Não era você que não deixava a menina nem ir no portão? E agora? Aí começa, filho. O mundo não perdoa não, meu irmão. O mundo não perdoa não. Grande é a nossa missão, mas tenhamos e peçamos o dom do santo temor de Deus. Porque se a gente ficar insosso, além do mundo sofrer, a gente mesmo é jogado fora. E já nessa terra vai para debaixo do pé dos pecadores. E ainda vão zombar de nós. Então, o dom do temor é um dom do Espírito Santo, o dom da piedade. A gente vai ficando impiedoso, a gente vai ficando irreverente. E a gente perde o temor às coisas de Deus. Deus vira mais uma coisa, mais um estrambolho na nossa vida ali, sabe? E isso é perigoso, porque daí a gente fica insosso. Esse sal que Deus colocou em nós, os nossos dons, os nossos talentos, mas sobretudo aqui, esse sal que é o Espírito Santo em nós, a unção interior, a fé interior. Que como é difícil, meu querido, minha querida, e aí só por milagre de Santo Antônio mesmo, fazer um insosso ficar salgado de novo. Como é difícil. Por isso, meus queridos, a gente precisa pedir o dom do temor e da piedade. É bom estar aqui, não é? Sim ou não? Sim. É bom ter fé, sim ou não? Sim. É bom ser uma pessoa que vem à igreja, gosta das coisas do céu, sim ou não? Sim. Mas tratemos isso com um santo temor, porque depois que perde, é muito difícil. Aí Jesus diz: e vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Aqui eu aprendo uma coisa, primeira coisa: ninguém precisa ficar ansioso para ser reconhecido. Se Deus construiu sobre um monte, a noite vai embora, o sol vai brilhar, eu não sei, uma hora alguém vai ver o que está em cima do monte. Então a gente não precisa passar ninguém para trás. Não precisa mentir para ter o que não tem. Não precisa fazer conchavo, maracutaia e contar uma história pelas costas de um outro para ser chamado, reconhecido, lembrado, promovido. Não precisa. Jesus diz: é impossível que a cidade sobre o monte não seja reconhecida. Meu irmão, minha irmã, se você é quem você acha que é, uma hora todo mundo também vai achar. Você não precisa forçar isso. Simplesmente vai acontecer. Porque é impossível, não pode ficar escondido a cidade sobre o monte. Agora, o problema é o sujeito que não foi, naquele aspecto da vida, construído sobre o monte, tem inveja de quem está no monte e forçar a barra para subir no monte. Não funciona. Mas, Jesus continua: ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da vasilha, da cama, né? A tradução fala da cama. Mas sim num candeeiro no alto, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Que palavra linda sobre você e sobre mim. Em todos nós, Deus acendeu uma luz. Tem uma luz em você. Tem algo em você que é toque do céu.
Por mais simples que você se sinta, e talvez seja, Ele acendeu uma luz em você, a luz da fé. Com certeza você tem uma história para contar. Com certeza você tem um testemunho para dar. Com certeza alguma sabedoria você adquiriu na estrada. Com certeza alguma ferida em você já cicatrizou. Com certeza algum juízo você já criou. Com certeza alguma experiência da fé, da providência de Deus você já teve. E aí Jesus está dizendo, por que foi que Deus fez isso com você e em você? Para esconder debaixo da cama, Jacu? Ó, aqui está sentenciada a tua timidez, hein? Você vai ter que resolver isso aí. Aqui está sentenciada a tua timidez. Você vai ter que resolver isso aí. Aqui está sentenciada a tua vergonha de contar o que Deus fez na sua vida, quem você era e quem você é hoje. Esse versículo aqui é perigoso, hein? Jesus está dizendo, o meu Pai do céu não acendeu uma luz na sua vida para você esconder debaixo da cama. Luz fica no teto, não fica no chão. Brilhe a vossa luz, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Olha que lindo isso, gente. A nossa vida presta, serve, não para ser pisado pelos outros, mas para que louvem o Pai que está nos céus, para que as pessoas possam dizer, nossa, que bonito, glória a Deus, né? Ai, que bênção, Deus é bom, né? Aleluia, nossa, ai, deu tudo certo, obrigado, Senhor. Nós somos cooperadores para que o nome de Deus não seja silenciado nessa terra, cooperadores para que o nome de Deus seja lembrado no céu. Eu não sei se você viu, padre, eu recebi sábado isso, de tarde, de uma mulher que mora em Londres, eu não sei se é Londres ou Liverpool, já estão dizendo que é no Chile, mas não é, é lá. Um vídeo de uma igreja que virou pub, boteco, você viu isso em Londres? Gente, aquelas igrejas, coisa mais linda, muito antigas, né? Da Europa, em Londres isso. Londres ou Liverpool, porque é tudo muito pertinho ali. Aquela igreja com aqueles altares imensos para cima, né? E do lado aqueles altares laterais, assim, aquelas pedras de mármore, aquelas colunas, coisa mais linda. E é um brasileiro que está lá dentro, mandando esse vídeo para alguém, aí esse vídeo correu para todo mundo falando, fulano, olha só isso aqui. Olha o povo rezando com a cerveja, o cara rindo junto também, e vai filmando, cada um daqueles espaços dentro dessas grandes igrejas, era como aqui era o lugar da vodka, né? Ali é o lugar da batidinha, ali é o lugar da cerveja, e mesinhas, e tudo, e luzes em cima, mas as imagens, os ícones pintados de século, estão tudo lá. Meu Deus do céu, que coisa! Quando o povo de Deus perde o sal, quando o povo de Deus apaga a luz, quando a gente não sente vontade de que Deus seja glorificado, amado, conhecido, honrado, celebrado, quando para nós a causa maior da nossa vida são as nossas próprias coisinhas, e meu irmão, minha irmã, das nossas coisinhas, Deus cuida de todas elas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, tudo mais será dado, inclusive aquilo que faz você achar que você não poderia servir a Deus nessa vida por causa daquela coisa. Deus está dizendo, aquela coisa eu vou cuidar se você tiver, e se você não tem eu te dou. Buscar, eu mesmo aplaudo, meu Deus do céu, fantástico, fantástico. Aquela coisa, se você não tem eu dou, se você tem eu cuido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, meus amados, e a sua justiça, em um dos lugares dele, sou eu mesmo. Eu e a minha comunhão com Deus, isso aqui é o assunto maior da minha vida. Mas o reino de Deus também é, meus amados, a igreja. Então, a gente não vem aqui só para cuidar da gente mesmo, também. A gente não vem aqui só para a gente ser abençoado, também. Mas aqui é um lugar para se reunir aqueles que têm uma alegria em promover a glória de Deus, que têm uma alegria de celebrar direito o seu padroeiro, Santo Antônio. Duas alegrias na vida: Santo Antônio me arrumou um casamento, oh glória. Outra alegria na vida: Santo Antônio multiplicou os meus pães, oh glória. Outra alegria na vida: eu posso servir a Santo Antônio uma vez por ano, na novena, na festa, na cartela, no comes, nos bebes. Percebe? Naquilo que a comunidade precisa. Então, meus queridos, esse sal, essa luz que está em nós, e ser assim faz bem para a gente mesmo. Você nunca volta pior depois de uma missa, só se você for muito endemoniado, de verdade, macho. O cara vir na igreja e dizer que ele saiu dali pior,
Toma um banho de água benta, não sei o que você faz. Bebe óleo do crisma. Hoje já vai no exorcista logo. Não é possível. Ninguém volta pior depois de ter ido a Deus para rezar, para celebrar. Ninguém volta pior depois de visitar um doente, mesmo que não queria ir. Ninguém volta pior depois de ter tido paciência, mesmo querendo matar, enfiar a mão na cara. Aí você... Ninguém fica pior depois de obedecer a Deus. Ninguém fica. Você nunca ficou. Nem eu. Ninguém fica. Mas também, meus irmãos, ao mesmo tempo que faz bem a nós sermos sal e luz, Deus merece que eu seja sal e luz. Deus merece que você seja sal e luz. Eu não sei o que você tem ofertado a Deus, do seu dinheiro, do seu tempo, da sua vida e do seu coração. Eu só sei que Deus merece o que você está dando. E eu só sei que quem parou de fazer isso para Deus, não entendeu foi nada, ficou insosso. E se não encontrar conversão em vida, vai ser pisado, não é pelo pé do homem não, é pelo pé do outro coisa lá de baixo. Tudo que estamos dando a Deus, Ele merece. E tudo que é negado a Deus, é no mínimo uma ignorância, uma falta de entendimento, uma falta do olhar correto sobre a vida, e uma falta do olhar correto sobre o próprio Cristo. Para terminar, fala para quem está do seu lado, tudo que você está dando para Deus está certo. Ele merece tudo isso aí. Merece tudo isso aí. Tudinho, tudinho. Tudo que foi dado, tudo que foi ofertado, da nossa vida, de tudo, tudo, tudo. Mesmo que você olhe lá atrás. Tudo, 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 tudo. Ele é digno disso tudo, ou não é? É que é. Deus é digno de tudo que é dado a Ele. Pobres de nós, insossos de nós, quando vai entrando na nossa cabeça, Deus me livre, no nosso coração está amarrado, que Ele não merece, que Ele não precisa, e que eu sou um injustiçado, tudo é escrava velha aqui, que eu sou um injustiçado, eu sou um crucificado, porque na hora, pá, de dar ideia, todo mundo dá, mas na hora de fazer, é tudo idiota aqui, ó. É tão perigoso quando essa vozinha entra na nossa cabeça, no nosso coração, e a gente vira o centro do assunto, né? Ele é digno de tudo que damos, pobre de quem fica insosso, mas que hoje então, nosso querido Santo Antônio interceda por nós, para que a gente ame ouvir a palavra de Deus, a Eucaristia, a Virgem Maria, para que a gente seja disponível ao reino de Deus, e que hoje então, ao celebrá-lo, Deus mais uma vez nos confirme, nos unja e nos cele com o seu Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. E hoje, por ser o nosso padroeiro, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É o momento das nossas preces. Você tem com você um papelzinho, não tem? Se São Pedro permitir, que esse departamento não é de Santo Antônio, né? A chuva. Depois lá fora a gente vai colocar isso lá no mastro, né? Vai erguer ao céu. Mas já agora então, quero convidar você a erguer, estender aqui na direção da imagem de Santo Antônio. É o momento das nossas preces. E nós queremos elevar esses pedidos. Com certeza o que você escreveu aí é importante hoje na sua vida. É necessário, é urgente. É algo que te preocupa. É algo que te alegraria. Então estende agora na direção da imagem de Santo Antônio e rezemos, irmão. Senhor, pela intercessão de Santo Antônio hoje, nós queremos pedir, tantas pessoas em casa querem rezar conosco também, Senhor, nessa hora, nesse instante, e esses vossos filhos que estão aqui,
Senhor Jesus, pela intercessão de Santo Antônio, escutai a nossa prece e oração, aquilo que vai no fundo da alma. Santo Antônio, levai a Jesus como São Rafael levou a vida de Tobias e sua família diante do trono de Deus. Levai, Santo Antônio, agora tudo que esses filhos escreveram, tudo aquilo que às vezes não cabe num papel, tudo aquilo que está escrito mesmo na alma, no coração, na ansiedade, no medo, no sonho, na esperança de cada filho. Santo Antônio, pela tua intercessão, que Deus possa fazer brilhar sobre nós a sua face. Santo Antônio, que haja luz e esperança nas nossas casas, luz e esperança nos nossos corações. Santo Antônio, que haja paz nos matrimônios. Quero convidar você a apresentar a Santo Antônio seu casamento. Apresente a Santo Antônio a sua esposa, o seu marido, seus filhos, netos. Apresentemos os nossos pais a Deus, pedindo a Santo Antônio que proteja o matrimônio da traição, da infidelidade, dos vícios, das brigas, da agressão. Rezemos, irmãos e irmãs, pedindo a Santo Antônio também que proteja a nossa vida material. Apresente o seu emprego, suas dívidas, seus sonhos, o pão mesmo de cada dia. Rezemos por aqueles que estão passando momentos difíceis, endividados, desempregados. Apresentemos e peçamos, Santo Antônio, abençoai também as terras dessa comunidade de paulistânia, os sítios, as plantações, as criações, o comércio. Todos aqueles que aqui trabalham, ganham seu pão num sítio, num posto de saúde, num colégio, num comércio, plantando, colhendo, criando. Que haja bonança, que haja prosperidade também, que haja emprego, que haja justiça. Santo Antônio, nós rezamos e pedimos por nós como igreja, para que sejamos sal e luz. Santo Antônio, leve esse pedido a Jesus hoje, que não fiquemos insosso, que não fiquemos apagados. Santo Antônio, renovai em nós o amor à Virgem Maria, à palavra e à Eucaristia, ao Santíssimo Sacramento, a Jesus Eucarístico. Apresentemos também as pessoas que amamos. Quem você quer colocar na intercessão de Santo Antônio agora? Santo Antônio, nós queremos apresentar agora pessoas que nos são preciosas e que estão doentes. Preciosas, mas estão sem fé. Preciosas, mas ficaram insossas. Alcançar esse milagre, Santo Antônio. A conversão, a libertação, o levantar do chão, o voltar a ter sal, o voltar a ter luz. E por todos os pedidos que estão no nosso coração, vamos selar tudo isso cantando o refrão do salmo. Fazei brilhar, Senhor, a vossa face. Fazei brilhar semblante, ó servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Pense em alguém que precisa de Deus e canta em nome dele. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Como fizestes na vida de Frei Antônio. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. E vamos rezar esse fazer brilhar por todos os que faleceram da nossa família, comunidade, por todos os que faleceram e que levaram em vida o nome de Antônio, e de modo especial pelo Padre Pintenho, que já serviu nessa cidade, nessa comunidade. Que Deus hoje na glória faça brilhar para ele o seu semblante também. Cantemos, irmãos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar, fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Acolhei, Senhor Jesus, pela intercessão, pelas preces e pelos méritos gloriosos de Santo Antônio. Acolhei nossa oração, nossa prece e esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.